nossa aula de hoje, de segurança do trabalho nas instalações elétricas, a gente vai falar diretamente o que são os riscos nas instalações elétricas. Esse risco mais direcionado para o trabalhador que está exposto ao trabalho com eletricidade. A partir desse risco identificado é que foi criado a NR10 em 83, mas naquela época não era muito adequada ao espaço de trabalho, ainda não se tinha um conhecimento. As NRs, elas são criadas a partir de uma comissão tripartite, tanto como representantes do trabalhador, representantes do empregador e representantes do governo, para que se tenha um conhecimento e elaborar um material com essa determinação mínima de medidas de segurança. Mas o que aconteceu na época? O Brasil ainda estava em crescimento, era um país em desenvolvimento, como a gente chamava na época, e vários cenários foram aparecendo para o trabalhador. Então, desses cenários como metalurgia, siderurgia, principalmente a construção civil, via-se que o trabalhador se acidentava bastante. Então, o governo que estava já no final dessa década de 80, que foi a criação em 83, no início da década de 90, com a inserção no mundo globalizado, ele viu que precisaria melhorar essa redução de acidentes do trabalhador relacionados à eletricidade. Então, uma nova NR, ela começou a ser elaborada, já no final da década de 90, início dos anos, já no século 21, em 2001, foram elaborados, com essa comissão tripartite, uma nova NR10. Essa NR10, ela foi para consulta pública durante 6 meses, em 2004, e dado para as empresas se adequarem devidamente 24 meses para as necessidades do trabalhador mínimas para que eles não se acidentassem mais, que muitas vezes o acidente com relação à eletricidade ele era fatal. E a partir de dezembro de 2006 é que a nova NR10 ela é sancionada, para que as empresas elas comecem a atuar com as medidas mínimas de segurança. Então, ela vai fixar essas medidas mínimas de segurança, envolvendo o trabalhador em com o trabalho nas instalações e equipamentos elétricos, inclusive da sua segurança própria. Então, não só o equipamento, ele vai ter medidas de segurança com equipamentos, placas de sinalização informando risco, aterramento, como o trabalhador ele também vai estar com um aparato, com as medidas de segurança individual e como também a sua capacitação. A NR10 ela vai obrigar que as empresas coloquem no seu ambiente de trabalho o empregado capacitado, com essa formação para que ele possa ser autorizado a entrar no ambiente de risco ou na zona de risco. E para a NR10, uma dessas determinações que ela faz para as empresas, para auxiliar na capacitação do profissional, é uma capacitação que chamamos de capacitação de NR10, que é feita por 40 horas aula, e dentro dessas 40 horas aulas ela pode ter uma reciclagem bienal. E a partir daí o trabalhador ele vai ter o conhecimento do que o risco de acidente de trabalho, disposição de riscos de instalações elétricas. Mas esse trabalhador ele precisa de uma formação antes mesmo dessa capacitação da NR10. Essa formação ela é feita de que forma? Ou ela pode ser feita pelo Sistema Oficial de Ensino ou na empresa. No caso do Sistema Oficial de Ensino, há uma qualificação. Depois de qualificado, o profissional ele tem o seu registro no seu conselho de classe, e ali ele está habilitado para poder estar na empresa. Já o trabalhador que ele tem essa formação na empresa,
a capacitação que ele receberá é desse profissional legalmente habilitado, né, que teve toda a sua qualificação no sistema oficial de ensino. Então, ele dali vai ser capacitado e vai trabalhar a partir da supervisão desse profissional habilitado ou autorizado na empresa, para trabalhar dentro desse ambiente de risco, dessa zona de risco. Então, ambos, com essas formações, essa capacitação, eles vão estar autorizados a entrar no espaço de risco da empresa com instalações elétricas. E para que a gente tenha o conhecimento desse risco de eletricidade, o risco de choque elétrico, ele é feito medidos em efeitos numa amperagem e a intensidade de corrente elétrica. Até 10 miliamperes, o trabalhador ele pode, se levar um choque, ter dor ou contração muscular. De 10 a 20 miliamperes, um aumento das contrações musculares. Se for de 20 a 100 miliamperes, pode ocorrer uma parada respiratória. De 100 miliamperes a 3 amperes, uma fibrilação ventricular, que pode ser fatal. E acima desses 3 amperes, uma parada cardíaca e queimaduras graves, que muitas vezes a queimadura pode ser até de 3º grau. É dentro desse efeito, com esse cálculo que a gente vê, que essa intensidade vai ser medida pela tensão, volts, né? Esse ampere com a resistência em ohms. Então, o que a gente coloca como exemplo? Se a resistência elétrica de um corpo é de 100 mil ohms e você coloca um dedo em uma tomada de 120 volts, a corrente passará para o seu corpo 120 dividido por 100 mil. Ficará 0,0012 amperes ou 1,2 miliamperes, que dá aquela contração motor muscular. Mas, se o trabalhador ou a pessoa, como exemplo, jogou uma partida de futebol e está com o corpo molhado e descalço, essa mesma resistência na sua pele poderá cair para 1000 ohms, que se for ampere dividido de 120 para 1000, vai ficar 0,12 ou 12 miliamperes e que pode ser, dentro da tabela, um acidente fatal para esse indivíduo ou trabalhador. Outros riscos também que o trabalhador vai estar exposto, não só na atividade de eletricidade, são com os raios que acontecem periodicamente no ambiente da empresa e que, para isso, tem que ter um conhecimento prontuário. A empresa ela vai ter que se respaldar de medidas de segurança coletiva, como para-raios, dessa descarga atmosférica, para que não atinja o trabalhador enquanto ele está trabalhando e a edificação também fique protegida. E algumas dicas para vocês, né, para o aluno ter o conhecimento, o aluno que ainda não trabalha diretamente com eletricidade, mas para que tenha uma noção de como ele é arriscado e perigoso. Como evitar o choque elétrico? A gente coloca como hoje está sendo aqui, pelo menos em nosso país, no Brasil, essa determinação da tomada de 3 pinos, onde esse 3º pino já é o fio terra, que vai diretamente para a terra, né, que os equipamentos que são ligados ao fio terra, a carcaça, né, para que evite que o trabalhador, quem vai manusear, se acidente. Então, essa colocação do fio terra, quando for uma descarga elétrica, aciona pelo fio terra e o disjuntor da máquina ou dos equipamentos dentro da edificação, ele vai ser acionado e vai desligar. Também como trocando a tomada, toda uma preocupação de usar, de desligar, cortar, seccionar a energia, ou até mesmo de verificar se não está usando algum tipo de material que seja isolante, né? Então, evitar para que não ocorra o choque. Isso mais dentro, né, de casa,
que o profissional ele vai estar com certeza aparato com os equipamentos de proteção individual. E por que dessa importância? A gente coloca mais uma vez o fio terra, que hoje eles têm essa obrigação, a partir da NR10, dos novos equipamentos eles serem aterrados ou virem com o fio terra juntamente com sua cabine ou carcaça, como chamamos. Aí, a partir desse conhecimento, com a importância do aterramento, né, a corrente ela vai passar diretamente para uma resistência mais baixa, né, que vai implicar uma alta amperagem. Aí o que vai acontecer é que o disjuntor ele vai desarmar. Isso aí é uma medida de segurança. Tem também várias outras medidas de segurança, além do aterramento, como o disjuntor residual, que ele dispara, faz com que a máquina desligue para que não haja um acidente com o operador. Então, essa é uma dos riscos e da importância da NR10, que foi visto esse risco para os trabalhadores, para que ele possa se proteger. Então, ele tem o conhecimento desse risco do grupo 5, que é o risco de acidente, né? Ele sabe o que pode ocorrer com ele a partir de amperagem, se ele não estiver protegido, tiver com equipamentos de isolamento. E as normas gerais da NR10 para as empresas e os trabalhadores respeitar as sinalizações, efetuar manutenção preventivas em equipamento de acordo com a sua utilização. As empresas vão ter prontuários, que são feitos periodicamente, as manutenções e o conhecimento vasto da edificação de como é que estão as instalações elétricas. Todo equipamento de trabalho com tensão superior a 24 volts, sem duplo isolamento, deve estar aterrado e protegido por interruptor diferencial ou uma outra proteção de acordo com o regulamento eletrotécnico de baixa tensão. Não usar ferramentas elétricas com as mãos ou os pés úmidos ou molhados, porque ele é um condutor e o trabalhador ele pode se acidentar fatalmente. E uma das implicações que a gente vai ter uma aula ao longo desse semestre, que é o combate, noções de combate a incêndio. E uma dessas lições primordiais com relação ao combate a incêndio é que não utilizar água para extinguir o fogo. Então, o extintor de água, que tem um agente de água para extinguir, ele é proibido para equipamentos elétricos energizados. E ainda na NR10, ele vai determinar que para a norma pessoal, encarregado de manipular essas instalações elétricas vão ser apenas pelos profissionais formados e autorizados pela empresa para entrar nesse ambiente e fazer as manutenções e reparo das máquinas e equipamentos energizados. Realizar os trabalhos sem tensão, sempre que possível. O que isso quer dizer? Sem estar energizado, desligar mesmo a energia para poder se trabalhar. Caso não consiga, o trabalhador precise trabalhar energizado, existem alguns outros aparatos para que ele possa se proteger. É proibido a realização dos trabalhos em condições climatológicas adversas, essas condições de intempérie, que são chuvas, ventos fortes e etc., pode atrapalhar e o trabalhador pode se acidentar fatalmente. Proibido realizar os trabalhos portando objetos metálicos, que são condutores, né, pulseiras, anéis, celulares, bips, esses adornos, eles são totalmente proibidos. O trabalhador vai estar apenas com os equipamentos que vale proteger individualmente e o equipamento de proteção coletiva, além das suas ferramentas, né, para se utilizar na manutenção. E a NR10, ela coloca uma norma geral que chamamos de regra, 5 regras de ouro, mas foi colocado também mais uma, uns chamam de 5 regras, outros colocam mais uma para poder se respaldar ainda mais, a parte da sinalização, mas isso vai para uma próxima aula, chamada na NR10, chamada como 5 regras de ouro,
que a gente vai aprender logo mais. Com relação à aula de hoje, nós vamos interagir no ambiente virtual de aprendizado. Vocês coloquem as suas dúvidas, coloquem o conhecimento de vocês para que criem um debate e que a gente tenha um conhecimento melhor a respeito de risco de eletricidade e melhores medidas de segurança que estão sendo colocadas no mercado. Tem várias medidas de segurança com uma alta tecnologia e a partir daí o conhecimento vai se aprimorando, como também tem para vocês uma relação de materiais complementares que vocês possam fazer um estudo à parte e ampliar o conhecimento de vocês. Espero vocês no AVA e façam o exercício de fixação dessa aula de hoje para que a gente possa verificar o que foi aprendido e fazer uma nova discussão. E bons estudos e até a próxima aula.